Seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre equipamentos usados em UTI, equipamentos e a enfermagem que lidar com esses equipamentos. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você ficar ligado nos vídeos novos. Então, entre os equipamentos usados em terapia intensiva, em UTI, nós temos um que todos conhecem, que é o monitor cardíaco. O monitor cardíaco, ele registra a atividade elétrica do coração através do traçado. Existem vários tipos de monitores cardíacos. Nós temos monitores cardíacos de 3 cabos e nós temos monitores cardíacos de 5 cabos. Esses monitores, nós chamamos eles de monitor multiparâmetros. Por quê? Porque ele mostra para nós a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial média, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, e ele também, hoje os mais modernos, tem os módulos que nós conseguimos colocar PAI e PVC, e também conseguimos fazer a PIA, que é a pressão intraabdominal. Tudo isso através do monitor. E os cuidados de enfermagem com o monitor? Explicar ao paciente o procedimento sempre que possível, limpar a pele com água e sabão para eliminar a oleosidade do local, porque às vezes quando nós iremos conectar os conectores do monitor, quando a gente coloca o adesivo, ele não prega direito. Manter os cabos presos, porém permitindo boa movimentação do paciente. Tem que tomar muito cuidado para o paciente não ficar preso aos cabos, para no momento que ele puxar, não puxar o monitor. E também é muito importante, quando o paciente apresenta pelos sobre a superfície da pele, é muito importante fazer a tricotomia local para poder estar conectando ali o conector do monitor, porque senão não fica conectado direito os eletrodos, tá? Então, se o paciente tem muito pelo, é necessário fazer uma tricotomia local. Evitar o posicionamento dos eletrodos sobre a região do precórdio, onde há indicação de colocação das pás para desfibrilação. Realizar a tricotomia, como eu já disse anteriormente, né? Para o eletrodo fixar corretamente e manter atento aos alarmes do equipamento. Pessoal, uma coisa muito clara que eu quero deixar aqui: alarme de monitor cardíaco, de respirador, alarme ele foi usado para ter som. Então é necessário que os alarmes fiquem no volume adequado. Não adianta ter o alarme ficar silenciado. Não adianta ter o alarme ficar baixo. No momento que o paciente fazer uma hipotensão, o paciente fazer uma parada respiratória, com certeza os alarmes não irão soar. Então quem vai sofrer todo o prejuízo e até mesmo a morte é o paciente. Então muito cuidado com o alarme. O alarme foi feito para funcionar. O alarme não foi feito para ficar desligado. Nós temos também a ventilação mecânica, os ventiladores mecânicos. Eu posso citar aqui algumas marcas para vocês. Nós temos a marca um pouco mais antiga, que é o Takaoka. Nós temos Dixtal, tanto o 3010 quanto o 3012. Nós temos o Inter 5. E nós temos vários ventiladores. A ventilação mecânica ela é indicada sempre que a ventilação espontânea não for eficaz e não for suficiente. Qual que é o objetivo da ventilação mecânica? Ofertar a troca gasosa necessária. Nós sabemos que no pulmão ocorre hematose e a ventilação mecânica ela irá fazer aquilo que o sistema fisiológico não consegue fazer sozinho. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. E o paciente sobre ventilação mecânica ele vai prevenir a telectasia e a apneia prolongada. E quais são os cuidados de enfermagem no paciente com ventilação mecânica? Manter-se atento aos alarmes, como eu disse outrora, manter as tubulações externas, que são os circuitos traqueais, adequado e conectado, manter as tubulações externas do circuito da traqueia limpa, livre de secreção. Algumas instituições não usam aquele filtro, usam ainda o condensador que fica abaixo do ventilador ali, aquele copo. E aquele copo, quando alcança uma temperatura muito quente, o que acontece? Ocorre evaporação e o circuito fica cheio de água, cheio de condensado. Então aquela aguinha ela não pode ir para dentro do pulmão, ela não pode cair no tubo e voltar no pulmão. Por quê? Porque senão o paciente vai fazer uma PAV, uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Atualmente é muito utilizado o material descartável, o que facilita a individualização do uso e impede a ocorrência de infecções cruzadas. Isso é muito bom.
Nós temos também ainda na UTI a bomba de infusão, e quem manipula a bomba de infusão é o técnico de enfermagem e o enfermeiro. E nós precisamos saber o funcionamento da bomba de infusão. Nós temos várias marcas no mercado, nós temos bombas da Bebral, nós temos várias marcas aí. Então, cada bomba traz a sua especificidade. Então, é muito necessário que nós estudemos a maneira de trabalhar com a bomba de infusão. Essas bombas de infusão, ela vai ser usada tanto para droga vasoativa, quanto para medicações como antibióticos. Existem alguns antibióticos que eles devem correr até 3 horas. Um exemplo, meropenem, vancomicina, dependendo do protocolo aí da sua instituição, ele deve correr até 3 horas. E para correr até 3 horas é necessário colocar na bomba de fusão. Lembrando que droga vasoativa em bomba de fusão, o alarme precisa estar ligado. Por quê? Se o paciente estiver com uma vasopressina ou com uma noradrenalina em dose alta e essa nora ou a vasopressina acabar, esse paciente vai fazer uma parada cardíaca e a culpa vai ser de quem não deixou o alarme de forma adequada. Então a bomba de fusão ela é um aparelho médico hospitalar utilizado para infundir líquidos, tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosas ou esofágica. É usado também a bomba de fusão em dietas. É necessário também que os alarmes ficam acionados. Quais são os cuidados de enfermagem? Avaliar o funcionamento adequado do equipamento, avaliar a identificação e a dosagem das drogas infundidas na bomba, avaliar a instalação correta do equipo e da bomba, avaliar a desinfecção do equipamento antes e após a utilização. Uma coisa muito necessária que nós esquecemos é de fazer a limpeza concorrente. Todo equipamento que está dentro do leito do paciente precisa fazer a limpeza concorrente pelo menos a cada 24 horas. E nós, enfermagem, esquecemos disso. Se nós não fizermos a limpeza concorrente, o que acontece? Ocorre a ocorre a colonização naquele lugar. Então é preciso fazer a limpeza concorrente com álcool 70% ou álcool de superfície. É muito importante isso. Nós temos ainda o oxímetro de pulso. O oxímetro, tanto de dedo quanto de pulso, ele afere a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Lembrando que uma saturação de oxigênio aceitável é até 95 e uma saturação de oxigênio não aceitável é abaixo de 90. Frequência cardíaca. Lembrando que abaixo de 60 nós falamos que o paciente está bradicárdico e acima de 100 nós falamos que o paciente está taquicárdico. Então o oxímetro de pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente. Lembrando que a oximetria ela é lida através das hemácias. Quando é colocado no dedo do paciente, ela identifica ali, através do seu sensor, as hemácias. Então é necessário o quê? É necessário que a mão do paciente esteja aquecida. Se o paciente estiver hipotérmico, a gente não vai conseguir aferir a saturação de oxigênio e vai dar uma saturação errônea, uma saturação errada. Quais são os cuidados de enfermagem? Remover o esmalte da mão ou do pé do paciente, onde você está colocando o oxímetro. Caso o paciente tenha unhas de acrílico ou gel, escolher um local alternativo. O local ele deve estar livre de umidade e com boa circulação, aquecido. Evitar que o paciente se movimente para não alterar a leitura. Nós temos ainda também o marca-passo cardíaco provisório, que é aquele marca-passo que é passado via acesso central, aquele marca-passo externo, que fica em colocação central. A enfermagem também é responsável tanto pelo curativo quanto pela manutenção desse aparelho. É muito importante ficarmos atentos à bateria, porque quando a bateria começa a dar alarme, já temos que trocar antes mesmo de acabar a bateria do marca-passo. O marca-passo é um pequeno e leve dispositivo para estimulação elétrica que consiste em um gerador de pulso e eletrodos. O marca-passo é capaz de perceber a atividade cardíaca e, quando não há nenhuma pulsação natural, libera um impulso elétrico que leva a contração do músculo cardíaco. O marca-passo é ligado ao coração através de eletrodos. Fios se comunicam através do gerador no coração e é através desse fio que os sinais elétricos são transportados para o coração. Quais são os cuidados de enfermagem com o marca-passo? Fixar as conexões com segurança, auxiliar o paciente na mobilização no leito, muito cuidado com a fixação do aparelho de marca-passo no lençol ou no travesseiro, para não puxar os eletrodos. Manter o eletrodo fixo e evitar a tração com o deslocamento do mesmo e realizar curativo oclusivo no local da inserção. Observar o traçado do monitor e comunicar qualquer alteração, como bradicardia, taquicardia, dispneia, mal-estar ou soluços e dor periférica.
Nós temos também a pressão arterial média, que é a PAN. Consiste na introdução de um catéter em uma artéria radial, braquial ou femoral, através de uma punção ou dissecção, que é conectado a um sistema de transmissão de pressão, a um transdutor. Nós chamamos isso de PAI, que é pressão arterial invasiva, que por sua vez é conectado ao monitor. Esses dados têm a importância na avaliação de alteração hemodinâmica e na utilização de drogas vasoativas com maior segurança. A punção da artéria para a instalação do sistema é realizada pelo médico. Em algumas instituições, também é realizada pelo enfermeiro. Nós usamos a PAI, a pressão arterial invasiva, em pacientes com droga vasoativa alta e em pacientes pós-operatório de cirurgias neurológicas. Porque na cirurgia neurológica nós queremos manter uma pressão arterial média de 80 a 100. Cuidados de enfermagem: realizar o curativo, pericatéter com gás e soro fisiológico, fixação do punho com tala ou restrição do membro, atentando para sinais de gotejamento, uso de técnica asséptica para manipulação do sistema, manter o catéter permeável até retirada, evitando qualquer tipo de obstrução. O registro dos valores da pressão arterial média deve ser realizado de hora em hora ou conforme a rotina da instituição. Monitorização constante da circulação do membro caracterizado. Por quê? Porque pode ocorrer a insuficiência vascular naquele membro onde foi pego a punção arterial. Manter a infusão de soro fisiológico 500 ml mais heparina ml hora na bolsa pressurizado. Hoje em dia, nós não usamos mais heparina na bolsa pressurizado. Apenas a bolsa pressurizada já é o suficiente. Nós temos também a PVC, que é a pressão venosa central. A PVC ela é ferida através de um catéter central, que é colocado ou por via subclávia ou por via jugular interna, tá? Lembrando que o paciente, quando ele está com uma catéter na femoral, apesar de ser um acesso central, não tem como nós aferirmos a pressão venosa central. Em termos fisiológicos, a mensuração da pressão venosa central é um método acurado da estimação da pressão de enchimento do ventrículo direito, de grande relevância na interpretação de sua função. O método da mensuração da pressão venosa central com coluna de água, devido à sua extrema simplicidade, é de baixo custo. É bastante popular e largamente utilizado, dispensando transdutores eletrônicos sofisticados. Essa imagem mostra como que é a montagem da PVC, tá? Da pressão venosa central. É colocado uma régua no equipo, tá? Hoje nós usamos já sistema fechado, já ligado diretamente no monitor, não precisando de usar a régua e o valor lhe dá diretamente no monitor. Quando utilizado de maneira criteriosa e sempre que possível, associada a outros parâmetros clínicos e hemodinâmicos, a PVC é um dado extremamente útil na avaliação das condições cardiocirculatórias de paciente em estado crítico. Segundo Araújo, os valores esperados da pressão venosa central, mensurado através da linha axilar média, como zero de referência, estão entre 6 a 10 centímetros de água, através da coluna d'água, ou de 3 a 6 milímetros grama de mercúrio, através do transdutor eletrônico. Cuidados de enfermagem: verificar se existem outras soluções correndo no mesmo acesso venoso central. Caso ocorra, feche todas, deixando apenas a via do equipo da PVC. Ao término da aferição, retorne o gotejamento normal das outras infusões, caso existam. Outras infusões alteram o valor da PVC. Fique atento aos valores da PVC. Valores muito baixos podem indicar baixa volemia e valores muito altos, sobrecarga hídrica. Sonda nasinteral. Os usos das sondas para suporte nutricional são de extrema importância e reconhecida como fator definitivo na recuperação de doentes, devido ao aumento da prevalência de doenças crônicas na população, especialmente nos idosos, pois permite o aporte de nutrientes. A sua indicação está também associada às patologias que levam à dificuldade na deglutição, impossibilitando a alimentação por via oral. O método utilizado é pouco invasivo, mas exige cuidados especializados. Ter conhecimento das técnicas de introdução das sondas, métodos para realizar a administração das dietas, saber reconhecer os riscos e complicações que possam advir dessa terapia é fundamental. Dieta por sonda nasinteral. A posição do paciente. O paciente deverá receber a dieta na posição sentada ou com tronco elevado, no mínimo a 45 graus. Isso evita que a dieta reflua e vá para o pulmão, causando complicações. A temperatura da dieta.
A dieta sempre deve ser administrada na temperatura ambiente. Caso a alimentação enteral esteja guardada na geladeira, é necessário retirá-la e deixá-la em temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos antes da administração. Limpeza da sonda. Após a administração da dieta, ao término da infusão da dieta, a sonda deve ser lavada, ou seja, deve administrar 50 ml de água mineral ou fervida e previamente resfriada em temperatura ambiente com uma seringa